irmãos, a paz do Senhor. Peraí. O seu microfone está desligado. Não, mas eu estava falando com o senhor agora há pouco. Agora voltou. Não, é porque eu saí do outro. Eu estava no computador, o computador está com o Josias. Eu estou pelo celular. Agora está normal. Amém. Então, salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje é a nossa lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, né, dia 12 de julho de 2020. Despertamento espiritual, um milagre. O textuário está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 13, né, e versículo de número 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Na verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Bem? Bom, antes de iniciarmos então esse estudo bíblico, né? Nessa tarde linda, maravilhosa, abençoada de domingo, né? Esse dia maravilhoso, dia quente, dia de sol, né? Vamos fazer uma oração. Presbítero Casemiro, o senhor pode nos elevar em oração para começarmos esse estudo bíblico? Amém. Está ouvindo aí? Tô te ouvindo bem. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por este momento, Pai querido, Pai amado, ímpar, Senhor, no qual o Senhor tem nos preparado, Pai querido, Pai amado, meu Deus, para estudar os assuntos concernentes à Tua palavra. Meu Deus glorioso e eterno, que haja um despertamento espiritual, Senhor, porque de fato, Senhor, é um milagre, Pai querido, Pai amado, que é dado por Ti. Meu Deus glorioso e eterno, continua abençoando as nossas vidas. Abençoa, Pai querido, Pai amado, esse áudio que está sendo gravado. Meu Deus, e que todos aqueles que foram ouvir, ó Pai querido, Pai amado, meu Deus glorioso, esse ensinamento, meu Pai, possa, Pai querido, ser para edificação, meu Deus glorioso, não só os que estão de fora, meu Deus, mas também, principalmente, meu Deus, todos os irmãos da igreja. Abençoa grandemente, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa lição bem rica, né? Bem importante, né? Nos nossos dias, né? Despertamento espiritual, um milagre. Podemos louvar o Senhor com o hino da harpa? O senhor tem alguma sugestão, Presbítero Casimiro? Algum hino que fala de despertamento? O senhor lembra de algum? Para louvarmos o Senhor com um dos hinos, né, da nossa harpa cristã. E aí a gente faz aqui o estudo, né? Estudo bíblico, estudo da palavra, né? Manu, Presbítero Casimiro, se tiverem alguns hinos sugeridos, né? Algum de preferência que fale, né, de despertamento. Ó, tem um aqui na nossa harpa, o hino 275. O senhor conhece ele, presbítero? 275. Ó, o hino de número 16. Acho que o hino de número 16 todo mundo conhece, né?
O hino de número 16, o título dele, Despertar para o Trabalho. Bem, Malu, presbítero Casimiro, estão me ouvindo bem aí? Bem. Podemos louvar com o hino de número 16? Amém. Presbítero Casimiro, pode louvar, mano? Presbítero Casimiro, acho que ele não está ouvindo, não. Tá me ouvindo agora, irmão? Tô te ouvindo. Podemos Vou louvar louvar esse hino aí. Vou louvar o Senhor com esse hino. Vamos lá. com o 16. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu posso, tendo as mãos Mãos vazias, vazias com Jesus eu me encontrar, nada fiz em vãos os dias que ele possa apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passeia-nos em vão labor. Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Eu acho que eu errei aqui algumas estrofes, mas deu tudo certo. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso esse hino, né? Esse hino fala de despertamento, né? Embora a lição que nós estamos aqui, ela é uma lição, então fala, né? Os princípios divinos em tempos de crise, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias, né? A lição número 1 foi ministrada pelo nosso local, né? Pastor Moisés Ferreira. Daniel ora por um despertamento. Lição 2, despertamento
espiritual, um milagre. Se não fala de despertamento, né? Despertar, levar almas para o Senhor, né? Um hino importantíssimo. Estamos aqui na nossa lição 2. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Esdras, né? E também no livro de Neemias. Antes da gente entrar na leitura bíblica em classe, né, tem aqui as leituras diárias, né? Salmos, Provérbios, Isaías, né, Timóteo, Romanos. O que os irmãos entendem como despertamento? Como que a gente pode definir despertamento? Despertamento é para quem estava dormindo, né? Despertou. É de alguém que estava dormindo. E como fala espiritual, né? Dormindo espiritualmente. Hoje em dia a gente coloca o celular para despertar, né? Antigamente eu lembro que tinha aqueles despertadores, né? Que eram aqueles relógios, né? Eu lembro ainda daqueles relógios que tinha que dar corda, né, pastor? Uns relógios que tinha que dar corda nele, né? Despertador. E tinha lá uns... o despertador. Eu lembro que ele era redondo, né? Aí em cima ele tinha uma espécie de sino metálico, né? E quando dava a hora, aquele sino começava a bater ali, fazia um barulho insuportável, era isso? Esse despertador era um despertador bom, né? Era para não perder a hora mesmo, né? É melhor do que de nada. Era bom mesmo esse despertador. Eu lembro desses despertadores, era bom. E depois vieram com aqueles com outros despertadores, né? Aqueles despertadores de pilha, né? O problema era quando a pilha resolvia acabar no meio da madrugada, né? Aí não dava jeito, não. Perdia a hora, né? É verdade. Eu lembro, eu cheguei ainda a usar desses despertadores, mas também era um barulho insuportável, né? Eu lembro que eu tirava ali um pedaço de algodão, colocava lá na saída do alto-falante. Tinha 2 sinos. Prendia com durex, né? O barulho também era muito alto. Deixar acordava todo mundo. Até os vizinhos ouviam, né? Aqueles despertadores que quando eles resolviam despertar, até os vizinhos acordavam, né? E a lição de hoje fala do despertamento espiritual, né? Como que a gente pode entender o despertamento espiritual? Presbítero Casimiro, irmão Malu, antes da gente entrar aqui no mérito da lição, né? Como que a gente pode entender, né, definir despertamento espiritual, né? Porque nós vemos que já estamos vivendo ali, né, os últimos dias, né? Quando o apóstolo Paulo, né, ele fala ali dos últimos dias, né? Como seriam os últimos dias, né? Quando ele escreve ali a Timóteo, né? Virão tempos trabalhosos. Nós já estamos vivendo esse tempo, né? Tempo em que ideologias, seitas, cada vez mais nefastas, né? Cada vez mais que afastam os homens da presença do Senhor, né? Tem ganhado cada vez mais espaço, né? Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Encontrará o Filho do Homem fé na terra quando voltar, né? Falta também ainda o filho da perdição, né? O anticristo. Mas nós estamos vivendo ali já o dia do esfriamento, né? Aumento da maldade, o amor de muitos se esfriando, né? A multiplicação da ciência, né? A Bíblia também fala, né? Quando a ciência se multiplicar, olha quanta tecnologia foi desenvolvida nos últimos 50, 60 anos, né, presbítero Casimiro? Tecnologias aí que às vezes até mesmo pessoas aí convertidas, que conhecem ali o Senhor, conhecem a palavra, às vezes se deixam levar por vãs tecnologias, coisas passageiras, né? A gente vê um monte de pessoas, inclusive crente, viciado em Netflix,
Olha só a que ponto chegamos. Viciado em celular. A nossa lição em si, ela fala sobre o despertamento espiritual no intuito de um milagre, né? Que na verdade é um milagre. Quando fala-se de despertamento espiritual, dentro e baseado na lição, está falando sobre o Velho Testamento, do despertamento que Deus deu a Ciro, né? Era uma nação, na verdade, Ciro, rei de uma nação que não era dentro de Israel, mas, porém, Deus é ele que foi o originário desse despertamento. Agora, o irmão abrangeu o despertamento num todo. Na verdade, hoje em dia, nós estamos necessitando de um despertamento espiritual. Nós estamos precisando não somente de líderes que choram na presença de Deus. Olha, nós estamos precisando de não somente os líderes, mas todos aqueles que estão envolvidos dentro do trabalho do Senhor, né? Que venham sentir, né, esse avivamento e colocar em prática, né, para que possamos estar, a igreja possa estar despertando no que aquilo que realmente o Evangelho está direcionando a fazer. Nos dias de hoje, nós vemos assim que, até em festividades, parece que é um despertamento, um avivamento, né? Se chora, se faz um movimento, mas só que depois aquilo fica por aquilo mesmo, né? Não tem um praticar, né? Daquilo que a palavra de Deus está mandando fazer. É necessário que venhamos estar praticando aquilo que o despertamento do Espírito Santo veio embasado em nossas vidas, para os dias de hoje. Naquela época, nós vemos bem que isso foi tido como um despertamento, porque não somente Ciro, mas também todo o povo de Israel, né, os líderes, né, por exemplo, Esdras, Neemias, Daniel, que se colocou para orar, mas não foi por causa da oração de Daniel, mas nós sabemos muito bem que foi por causa do despertamento que Deus colocou, porque tudo, esse despertamento, ele emana de Deus, né? Ele vem de Deus, originário de Deus. Então, pessoas, e muitas das vezes a pessoa, ela vive aquele momento e fica por ali, estaciona. Não, ela tem que continuar, né? Continuar dentro desse despertamento. É lógico que não estamos falando, né, de momentos que passaram por, como que eu posso dizer, decepções, né, desânimo, porque nós não somos perfeitos, né, irmãos? Então, muitas das vezes nós passamos por esses momentos e aí o Espírito Santo vem novamente para trazer um despertamento para nós, né? Então, é mais ou menos isso aí. Amém, irmão. Gostaria aqui de comentar também, né? Muito bom comentário do pastor presbítero Casimiro, né? Vou dar um exemplo, pastor. No domingo tem aquele culto abençoado, aquele culto maravilhoso, aquela palavra poderosa, né, riquíssima. A pessoa ela sai da igreja renovada, cheia do Espírito Santo, quebrantamento, choro, às vezes tem até rajada de língua estranha, enfim. Na segunda-feira a pessoa suporta, quando é na terça já começa a desanimar, já começa a murmurar. Deixar, quando é na quarta já não quer ir no culto de ensino. Isso infelizmente tem acontecido, né, nos nossos dias. Mas é bom a gente estudar, né, a palavra. Vamos estudar aqui hoje a lição, né, vai falar aqui do Cultura Bíblica em Classe, né, tá ali nos livros dos profetas Esdras e Neemias, né? A gente vai falar do despertamento espiritual, né, mas é bom a gente lembrar que aqui na nossa lição, né, no tópico 1 está falando, ó, o despertamento espiritual emana do próprio Deus, né? Mas assim, lembra que o despertamento, nosso despertamento espiritual, né, ele passa por
convencimento, né? Nós somos convencidos, né? O Espírito Santo que nos convence do pecado, há um arrependimento, há um quebrantamento, né? Há uma busca pelo Senhor, né? Mas, Então, irmão assim, João, irmão João, oi, estou te ouvindo. dentro do, igual o senhor falou aí, o despertamento, sim, ele vem do Espírito Santo, aonde nós recebemos o selo, né, do Espírito Santo no momento que aceitamos a Jesus. Mas tem o despertamento quando você tem a busca do Espírito Santo, que é onde ele nos dá, né, os dons do Espírito. Esse despertamento é o que precisa estar como labareda dentro da igreja. Porque hoje em dia se vê, né, infelizmente, muitos líderes aí que estão estudando muitos livros que não são pentecostais e falam que esse negócio de falar em mistério, falar em língua já não tem nada mais a ver. E isso não é realidade. Nós não podemos deixar isso morrer, porque o despertamento ele não é somente o falar em línguas, mas também os dons do Espírito Santo, que ele tem que ser plausível, né, dentro da igreja, né? Isso é muito importante. Inclusive tem uma das epístolas de Paulo, se não me engano, é na Epístola aos Coríntios, né? Paulo ele fala, né, que o dom de profecia é inclusive maior que o dom de línguas, né? Então não é apenas o dom de línguas, né, mas outros dons espirituais, né? Profecia, cura, interpretação das línguas, né? Então são dons do espírito, né? São dons espirituais. Mas a lição de hoje, né, tá falando ali do despertamento espiritual, um milagre. Vamos fazer então a leitura bíblica em classe para a gente entrar aqui, né, para a gente estudar aqui a nossa lição. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler um versículo, o presbítero Casimiro lê o próximo e a irmã Lu lê o próximo. Aí a gente faz um rodízio, tudo bem? Tudo bem. Então vou começar aqui, ó. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Oh, Oi. lê aí, ó, versículo 3. Livro do profeta Esdras, é a leitura bíblica em classe, na verdade, né? Aqui tá ruim. Versículo. Tá ruim. Então, 3. A Luzia tá tentando entrar, não consegue. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém.
Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos, com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém. Amém. Pastor, antes da gente continuar, a minha esposa, a irmã Lu, falou aqui que a irmã Luzia está tentando entrar lá, só que ela não está conseguindo. Tá sem o link. Tem como passar o. O senhor tem o link fácil aí? O problema é que eu estou usando só o celular, eu estou sem o computador. Celular, né? Aí eu não consigo passar agora. Eu estou usando o celular e estou gravando no celular. Estou sem o computador. O computador está lá com o Josisla. Queria que alguém entrar aí no. Vamos fazer o seguinte. Me dá 2 minutinhos, vou sair e depois eu entro de novo. Aí Não, eu vou eu tô passar o endereço puxando para ele. aqui do link. Que aqui no nosso grupo tem o link, né? Uhum. Aqui, ó. Aí passa por WhatsApp, passa no grupo. Acho. É porque os irmãos, na verdade, eles estavam pensando que ia ser um vídeo. Então, não foi divulgado o link. Se tivesse sido divulgado o link, acredito que alguns irmãos já tinham entrado, mas não foi divulgado o link. Porque a gente não sabia se ia ser por link ou ser por vídeo, né? Acho que os irmãos estavam pensando que ia ser em vídeo. Mas em vídeo, infelizmente, acabou não dando Seria certo. interessante. Seria interessante agora copiar o link e jogar no grupo da igreja. Que daí os irmãos vão ver o link, daí eles clicam no link e já entra. Passa para a irmã Lu, que a irmã Lu ela tem o grupo da igreja, ela está no grupo da igreja, né? A irmã joga lá no grupo da Isso, já igreja o passou link. pra irmã Lu. Isso, pode passar para a irmã Luzia também. Tá o link do Skype, né? O irmão Valdomiro, ele está fora do grupo da igreja. Então, ele também não tem o link. Tem que passar o link para ele. Ó, vou tentar compartilhar aqui o link, peraí. Se eu sair, copiar a área de transferência aqui. Já estou conseguindo aqui, estou jogando para os irmãos aqui, peraí.
Ó, já joguei pro irmão Valdomiro. Aqui, ó. Igreja. Pronto. O grupo dos obreiros. Prontinho, já mandei. Daqui a pouco os irmãos aparecem. Já mandei para todo mundo. Já consegui mandar o link para todos os irmãos. Tá no grupo dos irmãos da igreja, do grupo dos obreiros, e também para alguns irmãos aí que estão fora do grupo aí. Amém. Então, vamos dar continuidade, né? Vou começar a ler aqui dar aqui a introdução. A gente fala que, né, nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Tópico 1, né, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, né? Tá lá a gente acabou de ler na leitura bíblica em classe, né? Em Esdras capítulo 1, versículo 1. Deus despertou Daniel, que foi o estudo da lição passada, né? Para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Trecho importante aqui, né? O Senhor usa instrumentos, né? Vasos, né? Ou seja, pessoas, né? Para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, né? Aqui no versículo de número 2 está escrito aqui, né? Ó, lá no livro do profeta Esdras, né? No capítulo de número 1. Versículo 2 diz assim, ó, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Voltando aqui, né, para o tópico 1, por isto o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O irmão pode ver aí que dentro da lição já fala do despertamento como um milagre realmente. Porque o despertamento ele não vem do homem, não vem do homem, ele vem de Deus. Porque, olha, imagina só, Ciro era de uma nação fora de Israel. Como é que ele iria de um momento assim para outro se não viesse de Deus, né? A falar assim, ó, vamos pegar esse povo que está aqui preso aqui, né? Cativo e vamos eu tive um despertamento de Deus que tem que construir uma casa lá no país deles. Então ele libertou o povo foi tudo para Jerusalém, ainda ele decretou, né, fez um edito, né, dizendo que quem passasse por Jerusalém lá tinha que dar prata, ouro, né, para a edificação do templo. Então é só Deus mesmo para fazer isso, é um milagre, é só um milagre. Agora, voltando para os dias de hoje,
está sendo também um milagre, irmão, porque você não vê mais o dom do Espírito Santo, né? Você vê, praticamente, vamos dizer, quando se batiza com o Espírito Santo já é um milagre. É uma coisa assim que tá tremenda. Então, os dons do Espírito nos dias de hoje não estão sendo emanados dentro da igreja, né? A gente não vê. É muito difícil, não que não tenha acontecido, mas a gente não vê com frequência, né? Mas voltando para aquela época, nós vemos que era um milagre, porque só Deus mesmo para despertar, né? Um rei ímpio, uma nação ímpia, para fazer um ato tão glorioso desse aí. Porque Deus estava honrando a sua própria palavra, que foi dita pelo profeta Jeremias, há muito tempo atrás. Deus. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer, né, pastor? Vamos aqui para o tópico de número 2. A restauração nacional de Israel. Mano, você pode ler o tópico 2, subtópico 1 aqui, a restauração nacional de Israel? Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reino, Ciro proclamou um édito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Amém. Foi o Então tivemos, né, os irmãos lembram, né, que tivemos a construção do primeiro templo, né, pastor? Davi queria, né, construir o templo, né? Mas Sim. Davi tinha as mãos sujas de sangue, né? Então o primeiro templo quem construiu? Salomão. Salomão. E aí depois que Salomão morreu, veio a divisão do reino, né? Israel e Judá. Veio a deportação, né? Para a Babilônia. Veio o cativeiro, enfim, tivemos vários fatos ali, né? Que os irmãos conhecem. Jerusalém foi destruída, né? E depois tivemos, então, a reconstrução, né? O segundo templo, né? A segunda casa. Subtópico 2, a restauração espiritual de Israel. O senhor pode ler para a gente, presbítero Casimiro, esse subtópico 2? Posso. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro,
o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus, que é Isaías, né? O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Amém. Aqui o tópico 3, né? Falou da graça, né, esses dois polos, né? A graça e o pecado, né? Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, né? Os irmãos lembram que Israel teve períodos de apostasia, de idolatria, servindo a outros deuses, né? Vinha depois de Salomão, né? Começou em Salomão, na verdade. Salomão teve muitas mulheres e acabou cedendo, né, às vontades de suas mulheres, adorou outros deuses. Depois vieram seus filhos, né? Seus filhos também, alguns eram retos, né, perante o Senhor, outros, porém, faziam o que era mal aos olhos do Senhor, né? Então era uma gangorra, né? Uma hora estava servindo ao Senhor, outra hora estava na idolatria, servindo ali a outros deuses. E é claro que o povo foi se perdendo. A idolatria, né, de Israel, na verdade, já começou ali no Egito, né? Mas ela foi ali se propagando, e aqui olha o que diz a lição, né, que Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, né? Lembra que quando o Senhor tirou, né, Israel do Egito, o Senhor usou, né, de todas aquelas pragas, o Senhor tirou o povo israelita, né, tirou os israelitas do Egito com mão forte, né, abriu o Mar Vermelho, enfim, mas logo em seguida, né, pouco tempo depois já estavam eles caindo na idolatria de novo. Lembra do bezerro de ouro, né, enfim. Continuando aqui Irmão João, Oi. um ponto importante, quando fala da restauração espiritual, né, de Israel, trazendo também para os dias de hoje, né, a restauração espiritual de Israel, eu achei interessante aqui quando fala que o homem é livre para obedecer a Deus, né, ou não, né, a orientação divina. Então, a restauração, aqueles vão, todavia, aqueles que seguem a orientação divina que vão ser usados. Por quê? Porque existe um livre-arbítrio, né? Então, muitas das vezes a pessoa está dentro de um avivamento, está dentro de um despertamento,
Porém, é só como eu falei, por aquele momento. O coração não está aberto. Nos dias de hoje é a mesma forma. Existe aquele despertamento momentâneo, mas o coração ainda está fechado. É necessário que o coração esteja aberto, né? Nós sabemos que em tudo existe o livre-arbítrio. Deus, ele faz a sua parte, sempre fez a sua parte, né? Deus, ele é o causador do despertamento. Porém, nós, né, que estamos aqui, temos que saber que cada despertamento, ele tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem, né, dentro de nós. A salvação e a restauração do homem, nós temos que saber disso. E sempre nós encontramos, né, dois polos, que é a graça e o pecado, né? O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo, igual o irmão falou aí, né? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, como é o caso dos personagens que foram ditos aqui, né? De Saulo, como que ele achava que o que ele estava fazendo era certo, mas ele estava cego, né? Tanto que de fato ele ficou cego, precisou ficar cego mesmo materialmente para depois despertar, né? Ter a sua visão para aquilo realmente que era necessário. E Jesus, ele chegou e falou assim, ó, está me perseguindo, Paulo, né? É duro para ti, né? Recalcitar contra os aguilhões, né? E disso ele foi um dos maior evangelista. Zaqueu também, né? Foi outro também, que ele subiu no pé de figueira, ele viu que ele estava errado, e ele teve um despertamento. Então, irmão, não somente ele, como outros personagens também da Bíblia, a mulher samaritana, né? Que foi uma mulher responsável de pregar o evangelho em Samaria. E coisa maravilhosa, dizendo que é o Jesus, que tinha encontrado o Messias. E coisa maravilhosa, irmão. Então, o despertamento, ele vem de Deus. Né? Mas só que nós temos que ter o coração aberto, porque a palavra de Deus diz assim, o coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Hein? Amém? Glória a Deus, bem lembrado. O tópico 3, vamos passar aqui pelo tópico 3, né? Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas, né? Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, da Pérsia. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Antes da gente dar continuidade aqui, né, no subtópico 3, batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Versículo conhecido, né? Conhecidíssimo dos irmãos. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Vamos abrir um pouco a Bíblia, que até agora a gente está na lição. Vamos abrir um pouco a Bíblia, né? Olha lá, ó. A descida, fala ali da descida do Espírito Santo, né? Fala ali, discurso de Pedro no dia de Pentecostes, as primeiras conversões.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O que está escrito aí? Disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o batismo nas águas, né? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, né? O manifestar, né? Do batismo com o Espírito Santo são geralmente através das línguas estranhas, né? Pastor Casimiro. Geralmente Sim, a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, mas o falar em línguas é para edificação própria, né? Nós sabemos muito bem que existem os dons do Espírito Santo e é o que nós temos que estar buscando constantemente. Cada um, Deus tem um dom, né? Paulo mesmo, ele dizia que tinha todos os dons, ele falava assim, além de falar vários idiomas, ele também tinha todos os dons. Mas é importante que nós venhamos estar buscando, né, os dons do Espírito Santo, porque através de cada dom, você pode ser responsável, né, apesar que é Deus que está te usando, de estar deixando com que Deus venha estar colocando um avivamento dentro da igreja, né, um avivamento, um despertamento, né, dentro da igreja. Amém. Malu, hoje tem uma festividade ali dos jovens, né? Eu lembro, pastor Casimiro, que a minha esposa, ela foi batizada pelo Espírito Santo numa festividade de jovens. Olha que coisa, hein? Conta como foi. Para a honra e glória do Senhor. Maravilha! Engraçado, assim, eu falo que é engraçado porque a gente é ser humano, a gente é um ser estranho, né? Um dia antes, na sexta-feira, a irmã Simone tinha falado assim para mim, entregou, né? O Espírito Santo usou ela, né? Que Deus tinha, né, um dom para me entregar, né? Olha. E era preparada. Mas o que a nossa cabecinha? Eu falei, meu Deus, tá? Já sou regente, daqui a pouco vem mais trabalho aí para mim. Olha só, pastor Casimiro. E jamais eu pensei isso. Eu sei que eu tinha saído no sábado, né? Com uma amiga minha, a gente tinha ido fazer umas compras. E aí eu cheguei e ainda falei assim pro João, falei assim, eu não vamos não, tô cansada, né? Aí ele falou assim, mas só que eu vou. E eu meia reclamona ainda. Eu falei, tá bom, você vai, então eu também vou. Desse jeito. Não, mas eu falo assim, como é que Deus, Espírito Santo age? Eu sentei lá no fundo, nunca esqueço isso. Sentei lá no fundo, meio bronqueada, assim, que eu estava cansada, e o João falando, vamos, né? E aí eu fui selada, para a honra e glória do Senhor, né? E eu fiquei pensando, olha, Deus ainda foi tão generoso comigo, né? E falou assim, olha, eu vou te dar um presente, né? E usou a irmã Simone na sexta-feira, no sábado Deus me selou. Mas jamais, pastor Casimiro, eu pensava que era isso. E olha para você ver como a gente é servos inúteis, reclamões, entendeu? Deus ainda avisou e eu ainda achando ruim. Que benção, né, irmã? Foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu não esperava. Eu já estava nessa busca. E uma vez, antes disso, o presbítero Júnior tinha falado assim para mim, irmã, você já foi batizada com o Espírito Santo? Eu falei assim, não, só em sonho. Eu já me vi falando em sonho, né? Aí ele falou assim, se você falou em sonho, você pode falar aqui também. Que ele falou assim que quando eu estava regendo, né, ele viu o Espírito Santo assim, né, via sair fogo. Ele falou assim, falta muito pouco, falta muito pouco. E foi gradativamente assim acontecendo, eu nunca esqueço. Aí ele falou, então busca mais, porque se você falou no sonho, você vai falar acordada. E ele falou assim que tinha visto, né, e estava muito perto quando eu estava regendo. Aí passa uma semana, a irmã Simone me entrega. Mas jamais eu pensei que era isso. É fantástico. Inclusive na festividade das irmãs, quando eu cheguei em casa, eu comentei com a irmã Simone, falei assim, a irmã Lu parecia que estava voando,
porque tava muito bonito, viu? Tava muito lindo mesmo. Deus usou a irmã tremendamente na regência lá, viu? Foi muito bonito mesmo. Então, dentro da lição que nós estamos falando, né, irmã? Muito bonito o seu testemunho e nós dá aqui a entender que tudo emana de Deus, né? A gente, agora a irmã falou, ó, nós somos confusos, né? A gente não entende nem nós mesmos. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja tão cabisbaixo, né, contrito, depois Deus ele fala com o nosso coração de uma forma tão linda que o avivamento começa, né, a brotar. Tem dias que nós vamos para a igreja e voltamos assim meio triste, mas não é por causa do clima. A gente até fala assim, o clima está pesado. Não é, na verdade, não é isso. O problema é nós mesmos. Como que nós estamos, né, na presença de Deus? Não é verdade? Com certeza. Tem dia que a gente vai para a igreja pela misericórdia, mano. E se a gente não abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus venha operar, a gente volta da mesma forma que a gente foi. Pela misericórdia mesmo, pastor. E assim, a gente Verdade. acostuma, viu? A gente não fala, não, eu vou por amor a Deus, amor ao Senhor, a gente acostuma. O inimigo só fica ali na estreita. É isso mesmo, irmã. E me lembro, pastor, que isso aí foi num sábado, né? Da festividade do Tava quem era o anjo da igreja na época era o pastor Marco Antônio, né? E no domingo ele chamou a irmã Lu para ir lá no púlpito dar o testemunho. A irmã Lu já chegou lá no púlpito, né? Já começou a contar, já se emocionou, já começou a chorar, já mandou uma rajada de língua estranha. Foi uma coisa tremenda o que o Senhor fez naquele fim de semana, né? Eu me lembro também, teve um outro congresso, né? Uma festividade também das crianças que teve lá na sede, né? E nós deixamos a Duda lá, né? Aí ficou a irmã Luzia, né? Na época acho que era a irmã Luzia, né? Que tomava conta das crianças. Irmã Né? Simone. A irmã Simone também. E aí a irmã Lu teve que vir aqui para casa, né? Que havia um pessoal aqui. Eu dei tive que dar uma saída também. Acho que foi na hora que eu vim trazer você, né, amor? Não lembro. Aí eu voltei na sede para pegar o pessoal da igreja, uma coisa assim. Na hora que eu cheguei lá, a Duda tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo. Mais um pouquinho eu teria visto a minha filha ser batizada com o Espírito Santo. Foi É no igual na congresso das lição, crianças. irmão. É igual na lição que fala que o vento vem, né? Os filhos de Deus é como o vento, né? Não sabe para onde que vem, não sabe para onde vai. A gente ouve o ruído dele, mas a gente não sabe para onde vem e para onde vai. Então é a mesma coisa, né? São os filhos de Deus, é o que emana de Deus, né? Na verdade, estamos falando de despertamento. O despertamento ele vem realmente de Deus, mas é do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer, não da forma que nós queremos, né? Não da forma que nós achamos, mas do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E onde a palavra falou sobre submissão, e nós temos que submeter a isso. Exatamente. E assim, pastor, hoje eu estava estudando, né? Estava dando uma estudada aqui na lição, né? E aí quando passou aqui dessa parte, quando falou aqui nessa parte do batismo com o Espírito Santo, eu parei, eu fiz uma reflexão, né? Quando a gente se converteu, né? Quando a gente se batizou, eu lembro que já foi lá no Templo Novo, né? Foram mais de 5.000 pessoas. E depois esse número, infelizmente, foi caindo, caindo, caindo. Agora, por causa da pandemia, nem estamos tendo batismo lá, eu creio. Né? Mas dessas pessoas que se batizaram nos últimos anos, talvez aí nos últimos 5, 10 anos, quantas já não saíram da presença do Senhor? E dessas que ainda estão na presença do Senhor, quantas já foram, né, batizadas ali pelo Espírito Santo? Né? Então, é uma coisa assim, que é algo para a gente pensar, né? Às vezes a gente observa ali os nossos jovens, né?
os nossos adolescentes. Eu vejo assim que entre o pessoal mais velho, né, o pessoal que está na igreja ali há mais tempo, a grande maioria, ali, praticamente todo mundo é batizado ali com o Espírito Santo. Mas as gerações mais novas ali, né, os crentes mais jovens ali, os novos convertidos, né, mesmo as pessoas que já são ali, têm um pouco mais de idade, né, mas que se converteram aí há alguns anos, né, nem todos, né, poucos têm recebido aí o batismo no Espírito Santo. Então, isso é uma coisa assim que a Bíblia ela fala dessa importância, né? O nosso ministério, né? O ministério do Belém, ministério que tem raízes, né? Ele também preza muito o batismo pelo Espírito Santo, mas infelizmente é uma coisa que cada vez mais tem se tornado um milagre. Antigamente, eu lembro, né, que o pessoal falava, não, antigamente o batismo com o Espírito Santo era todo culto. Agora virou um milagre, né? Então, assim, é algo que precisamos trabalhar, né? Embora... Por isso que cabe por isso que cabe à escola dominical ensinar isso, cabe nós trazermos professores, trazer um despertamento, né? É através do ensino da palavra. Porque é através do ensino da palavra que pode também vir o despertamento da igreja, né? Que é falta de ensinamento, né? Falta de ensinamento. Quantas pessoas que trabalham dentro de louvores, né? Até de música, mas não participa dos cultos de ensino, não participa da escola bíblica dominical. E isso, a escola bíblica dominical, esse departamento nosso, vamos falar do nosso, né? Precisamos despertar nesse intuito para, assim a palavra, despertar para poder despertar. Né? Despertar para poder despertar alguém. Então, baseado na lição, é necessário que nós venhamos estar trabalhando para que o avivamento venha a estar dentro da igreja, né? As pessoas estarem cantando, exaltando, louvando com consciência dentro da palavra, né? O que está falando a palavra. Por que se está louvando isso? Está se falando só por falar? Não. Tem um embasamento. Todo louvor tem um embasamento dentro da palavra, dentro da Bíblia. E onde que aprende isso? Na escola dominical. Nós observamos hoje na gincana maravilhosa que tivemos com os jovens, né? Algumas perguntas simples, muito simples. E os nossos jovens e adolescentes, né, que a proposta foram muito bem, mas algumas perguntas simples, ficou aquele grilinho, né? Cri, 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 cri. Então, precisamos, nós, da escola dominical, fazer um trabalho melhor para o aprimoramento e edificação da igreja. Mas assim, pastor, também o estudo bíblico, ele não se resume, né, a quando a gente está na igreja, na escola dominical ou nos cultos, Sim. né? Em casa também nós podemos, né, porque cada um tem pelo menos uma Bíblia, né? Perfeito. Eu falo no caso da escola dominical, porque é o momento onde todos estão reunidos e nós podemos aproveitar desse momento para fazer um avivamento. Eu sei que o irmão que está falando é certo, todos nós temos uma responsabilidade, né, de estar estudando, né, dentro dos nossos lares, buscando, né, esse despertamento. Mas quando aquele negócio que fala, né, a brasa não está separada, né, o fogo não pega. Então, quando tiver todo mundo junto, né, nós temos que ter uma estratégia de ensino para que todos venham participar e esse despertamento venha florar, não somente na escola bíblica, mas em todos os trabalhos da igreja. Amém. E aí, continuando aqui, né? Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar.
Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje como no dia do Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Oração incessante, né? Orai, por isso que a Bíblia fala, né? Orai sem cessar. Mesmo em tempos tão difíceis, tempos tão atribulados, né? Tempos de esfriamento, né? Fim dos tempos dos quais nós estamos vivendo, né? A Bíblia fala, né? Orai sem cessar, para que possamos perseverar, né? Buscar o Senhor a todo tempo, a todo momento, né? Porque a Bíblia fala, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Oração incessante. E aí, o último tópico agora, né? O tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Eu não sei se é porque essa lição aqui não é... Como ela não... Acho que ela não é de professor, mas não tem aqui a conclusão da lição, né, pastor? Eu estou sentindo falta aqui da conclusão. Eu virei a página aqui, aí já cai na próxima lição. Não tem a conclusão dessa lição. Não tem a conclusão aqui. Porque ela conclusão. não é a lição do professor, né? Que eles imprimiram poucas revistas. Essa revista ela foi feita um pouco corrido por causa do problema, né, da edição, mas ela não tem conclusão, não. A conclusão seria o tópico número 4, né? Correto, então. Vamos considerar o tópico 4 como sendo, então, a conclusão, né? O senhor quer finalizar, então, pastor? Pode ser? Tópico 4 aqui, o senhor quer... Vamos lá. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. 1. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, versículos 44 ao 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a aguardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Amém. Amém. Boa essa lição, né? Despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Mas, infelizmente, né, pastor, de vez em quando alguém se revolta, alguém se desvia do caminho, né? De vez em quando a gente ouve falar de alguns irmãos que, infelizmente, se desviaram dos caminhos do Senhor. O problema, irmão, o problema até do desviar do caminho do Senhor é o que está embasado dentro da lição. Porque quando o povo de Israel voltou, né, o ensinamento do Velho Testamento, houve o despertamento, né? E o despertamento ele leva o homem à obediência da palavra de Deus. O que acontece nos dias de hoje? Estão mudando a palavra de Deus, estão fazendo aquilo que Deus mandou, estão fazendo aquilo que não foi Deus que mandou fazer. Infelizmente, Deus manda fazer de uma forma, eles querem fazer de outra. Foi o que o pastor Rafael pregou ontem, né? Não foram introduzidas, que falou que não foram introduzidas novas formas de culto. Quando o povo de Israel ele voltou do despertamento, né? Estavam no despertamento, eles não adoraram mais ídolo e outra coisa também.
as mesmas normas da lei foram introduzidas da mesma forma que eram antigamente, antes do cativeiro, né? Não foram introduzidas novas formas de culto, né? Nem qualquer mistura de doutrina babilônica, porque eles estavam dentro da Babilônia. Na verdade, alguns estavam acostumados com as coisas da Babilônia, mas aqueles que tiveram despertamento, coração quebrantado, né? O coração aberto, eles não introduziram novas, vamos dizer assim, fogo estranho, né? Não colocou coisa estranha. Como nos dias de, voltando aos dias de hoje, existem coisas estranhas acontecendo dentro da igreja, né? Coisas desnecessárias, coisa que Deus não mandou fazer. Porque no tópico 2 da conclusão fala que o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis o quê? Em quê? A palavra de Deus, né, meu irmão? Então, nós temos que compreender que se estamos dentro de um ministério, que ele tem doutrinas, que ele tem costumes, a palavra de Deus, ela fala que as más conversações, né, elas corrompem os bons costumes. Se já tem 100 e poucos anos de Assembleia de Deus e tudo no mesmo costume, por que querer colocar costume estranho? Colocar costume do mundo dentro da igreja, né? É o que temos percebido nos dias de hoje, né? Estão mudando, querendo trazer um aspecto de comunidade dentro da igreja. E a Assembleia de Deus Ministério do Belém, ela não é assim, ela tem um ensinamento que veio dos pais, né? Agora eu coloco aqui, tem coisas que foram boas, sim, tem coisas que não foram muito proveitosas, tem também, mas vamos à história dos recabitas, né? Colocaram um vinho na frente dos recabitas. O que os recabitas falaram? Eles falaram assim: nós não aprendemos isso dos nossos pais. Então, irmãos, temos que saber que o despertamento ele só vai aflorar quando houver a obediência, a submissão da palavra de Deus e tudo aquilo que Deus mandou fazer. Não querer colocar inovação de homens, né? Inovação de homens não prevalece. O que prevalece é aquilo que Deus mandou fazer. Amém. Amém. A gente vê muito sincretismo, né, sendo trazido aí, né, para dentro da igreja. A gente vê algumas igrejas, né, é sabonete ungido, é não sei o que ungido, né, por exemplo, eu, né, quando eu estou dirigindo, por exemplo, eu gosto muito de colocar em rádio, mas eu ouço basicamente as rádios cristãs, né? As rádios mundanas eu não escuto mais. E essa semana mesmo tinha um pastor falando lá, ó, coloca um copo com água aí do lado do rádio e quando eu terminar o programa você bebe a água. Eu tirei da rádio na hora, eu falei, meu Deus do céu, quer dizer, assim, o sincretismo, né? Sincretismo ali. Na verdade, dentro de tudo que nós estamos falando de despertamento, né, avivamento, nós temos que ter na nossa mente o seguinte, que tem coisas que vai da fé da pessoa. A pessoa tem uma fé, talvez ela não tenha sido instruída da forma que a palavra de Deus ela fala. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar, dentro do despertamento, trazer ensinamentos para que essa pessoa venha entender o que realmente a palavra de Deus está dizendo. E também, irmão, respeitar aquele que come legume e aquele que não come legume. Que a palavra de Deus fala isso, né? Aquele que come carne, né? Respeita aquele que não come. Então, se eu estou vendo que o meu irmão vai pecar, que o meu irmão vai perecer por causa de uma atitude que eu estou fazendo, mesmo que não esteja dentro da Bíblia, né? Que é proibido você... que a Bíblia não fala, né? Está proibido você fazer tatuagem, usar brinco, maquiagem, essas coisas. A Bíblia não fala. Tem alguns pontos, né, que nós podemos tirar, mas ela nos leva a entender que não é certo. Não é certo, porque de alguma forma eu vou estar fazendo o meu irmão pecar. Eu vou estar fazendo a minha irmã pecar, né? Eu vou estar fazendo a minha irmã desviar do caminho. Então, se eu vejo que aquilo que eu estou fazendo está procurando a não agregar para um despertamento, para um avivamento, eu tenho que procurar
obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer aquilo que o Espírito Santo está colocando, porque eu tenho que colocar na balança, ver o que é positivo e o que é negativo. O que traz coisas boas, o que não traz. Se as coisas estão sendo faladas muito por trás, é porque o meu comportamento não está muito bom. Então eu tenho que me chegar aos pés de Jesus, falar com ele, ver que realmente precisa ser feito. E aí sim, irmão, quebrantar o nosso coração das coisas que nós achamos que para nós, né, é propício, mas para Deus não é. Né? Então, a gente analisar, colocar na balança, ver se realmente é propício ou não. Para a edificação do reino de Deus, para o avivamento, né? Para que o avivamento espiritual venha a ser concretizado dentro da igreja. Né, irmão? Então, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar sabedoria para agir, né? No momento certo e na hora certa. Amém. Então, podemos encerrar esse estudo bíblico de hoje? Malu, tem algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? Se a irmã Lu quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Eu estou em paz. Acho que a irmã Lu tá... Acho que a irmã Lu deu uma... Deve estar resolvendo alguma... Eu tô ouvindo a voz das crianças ali do outro lado. Ela deve estar resolvendo alguma coisa com as crianças. Ah, parece que voltou. Alô, tudo bem? Podemos finalizar com fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Ué, eu não ouvi aqui, mas ela falou não, amém. Não captou o som da voz dela. Acho que ela falou um pouco longe do microfone. Ela tá no quarto aqui do lado, mas deu para ouvir a voz dela. Amém, Tá então bom. vamos orar, né? Vamos fazer aqui então o encerramento. Malu, faz essa oração para a gente fazer aqui o encerramento e o presbítero Casimiro impetra a bênção apostólica para a gente. O áudio dela não Malu, está você tá pegando. orando, mas eu tô ouvindo porque você tá no quarto aqui do lado, mas o seu áudio não tá sendo captado aqui, não tá chegando pra gente. Não chegou o áudio aqui pra gente. Não sei se ela trocou O o fone do microfone lado. dela está desligado. O Ah, microfone dela está desligado. agora tá desligado, mas estava ligado, ela tava orando e. Pô, Agora hora ligou de de novo. Desligou. Ligou, desligou. Falou, você orou aquela hora Vou lá, orar, mas a então. gente não ouviu. Vamos fazer essa oração então. Você orou para. Eu oro daqui, a irmã ora de lá. Vamos lá. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por este momento no qual o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, momento este da Escola Bíblica Dominical. Venha abençoar o teu trabalho, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, meu Deus, os teus filhos que aqui estão se esforçando, aqueles que irão acompanhar, meu Deus, esta gravação. Meu Deus, continua abençoando, vai dando vitória, abençoa a nossa irmã Lu, secretária da Escola Bíblica. Meu Deus, o nosso irmão João, meu Pai querido, Pai amado, superintendente da Escola Dominical. Abençoa, Pai querido, Pai amado, a todos os irmãos, nosso pastor Moisés, irmã Vanessa, Pai querido, Pai amado, a todos os obreiros, ó Pai querido, Pai amado, que fazem parte, meu Deus, da Escola Bíblica Dominical e da Igreja em Jardim Penha. Pai querido, abençoa o culto logo à noite, meu Deus, aonde iremos dar glória a Ti, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira toda especial. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, estende as mãos sobre as nossas vidas, nós estamos carentes de Ti, e que o despertamento espiritual esteja, Pai querido, Pai amado, aflorando em sua igreja. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, e todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, Senhor, paz do Senhor Jesus.
Deus abençoe. Obrigado, irmão João. Até mais.